Deus através agora de sua palavra. Seremos breves na palavra, pois hoje também nós celebraremos a ceia do Senhor Jesus. Abra comigo, meus irmãos, Hebreus capítulo 10, verso 19 e o verso 20. Nós iremos pensar um pouco acerca daquilo que o Senhor propôs em nosso coração. Hebreus capítulo 10, verso 19 e o verso de número 20. Glória a Deus. Irmãos que acharam Hebreus 10, verso 19 e o verso 20, me confirmem com amém. Amém. Diz assim o texto: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Verso 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Estamos diante de um texto aonde o escritor, na verdade, é incerto. Mas o que nós sabemos e temos menção é de que quem escreveu a epístola ou a carta aos Hebreus era alguém bastante estudioso, era alguém bastante conhecedor dentro da cultura judaica, pois quando nós lemos a carta aos Hebreus, ele vai direcionar esta carta aos judeus recém-convertidos ao cristianismo. Era alguém que vivia em meio a uma religiosidade, mas esse alguém um dia se encontrou ou teve um encontro com Jesus o Nazareno, e ali, através da palavra que fora pregada, o evangelho chega a estes irmãos, e assim são convertidos a louvar e a bendizer ao nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, pelo menos no capítulo 1, o autor vai começar a carta dizendo que antigamente Deus falou muitas das vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quando o escritor aos Hebreus está se referindo a esse trecho, eu posso aqui pensar com os irmãos e dizer que ele estava fazendo uso do Antigo Testamento, que ele estava fazendo uso dos profetas maiores e dos profetas menores, esses homens da qual Deus tinha levantado para falar acerca daquele que havia de vir. E é bem verdade que quando nós lemos ainda Hebreus capítulo 1, nós vamos ver que ele vai começar a nos mostrar, a nos descortinar ao tamanho da grandeza e esse Jesus a quem nós servimos, pois a Bíblia Sagrada vai dizer, e ele vai apresentar Jesus sendo maior do que os anjos. É bem verdade, meus irmãos, que eu poderia parafrasear ou até mesmo fazer uma comparação, trazendo o culto aos anjos que eram praticados dentro do povo judeu, porque não dizer até mesmo dentro da igreja de Colosso. Os cultos aos anjos não pararam por aí. Quando eu olho para a parte da igreja brasileira,
Eu percebo que ainda há uma síndrome judaizante em nosso meio, aonde um culto da palavra, aonde está sendo exposto a palavra, não é mais de grande valia, mas o que vale mais são as visões dos pseudos profetas dizendo que está vendo anjo, dizendo que está entregando chave de casa, chave de carro, mas a palavra dos Deus nos diz que há uma palavra e uma profecia maior e melhor do que algo terreno. E é sobre isso que nós lemos nessa noite. É um caminho que vai ser aberto, um caminho que vai ser trilhado novo, um ambiente na qual o homem não podia estar e muito menos transitar. Este lugar nada mais é do que a presença do nosso Deus. Quando nós lemos Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 1, nós vamos ver que a epígrafe do texto, o comentarista ou o escritor vai dizer que há um santuário terrestre. E santuário terrestre nada mais é do que o tabernáculo que nós conhecemos. Quantos de nós já ouvimos falar acerca do tabernáculo? Quantos de nós já ouvimos falar e até mesmo pregar acerca do tabernáculo? O tabernáculo, meus irmãos, nada mais é como se fosse nos dias atuais uma igreja móvel. Uma hora ele estava aqui, em outra hora estava em outro lugar, e o povo era conduzido a esse lugar para estar bendizendo e exaltando ao Cordeiro Santo de Deus. Mas não era todo mundo que tinha acesso a esse lugar. Todos nós sabemos que o tabernáculo ele é dividido pelo menos em 3 partes. A primeira parte era onde se encontrava o átrio ou pátio. Era o lugar onde ficava o altar do holocausto, e ali também a pia de bronze, antes de adentrar as partes interior do tabernáculo. Havia uma cortina ou até mesmo um véu, e quando nós passava a primeira porta, a porta do véu, eles ficavam no lugar chamado lugar santo. E nesse lugar santo, a segunda parte do tabernáculo, lá vai estar a mesa do pão da proposição. Do outro lado vai estar o candelabro, e mais à frente vai estar o incenso. Tudo isso tipificava para a grandeza do nosso Senhor Jesus. Mas existia um lugar aonde somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, estava para poder entrar nesse lugar. E esse lugar era chamado o lugar santo do santo, ou santíssimo lugar. Somente o sumo sacerdote não entrava de qualquer maneira. Antes que ele pudesse adentrar o lugar chamado santo dos santos, ou santíssimo lugar, primeiro ele tinha que oferecer um sacrifício. Ele teria que derramar um sangue de animal, de um animal puro, sem mácula, sem defeito, primeiro em favor dele, e depois ele iria sacrificar também em favor do povo. Mas eu estou lendo a Bíblia Sagrada, meus irmãos, e eu trago uma notícia para você. Não é necessário mais alguém sacrificar o sangue por você, porque um dia Jesus Cristo de Nazaré, ele sacrificou-se como um cordeiro na cruz do Calvário, e abrindo este novo caminho para termos acesso ao nosso Pai. É interessante, meus irmãos, quando nós passamos a estudar cada detalhe do tabernáculo. Quem sabe podemos trazer uma série de mensagens acerca dos utensílios que aponta para a pessoa de Jesus dentro desse cenário. Mas é interessante que o escritor aos Hebreus ele é bastante preciso em dizer que havia ali um sacrifício, um ritual que era feito. Era derramado um sangue de novilho, um sangue de animal puro, para que pudesse ser ali encoberto ou perdoado o pecado da nação e o pecado do povo. Mas quem está escrevendo aos Hebreus
ele sabe do poder que há no sangue de Jesus. Quando chegamos em Hebreus capítulo 9, e o verso 11, ele vai dizer: quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Perceba que ele está dizendo que não é mais por causa do sangue de animal, não é mais por causa do sangue de um cordeiro puro ou até mesmo de um bezerro. Perceba que o escritor está dizendo que Jesus Cristo de Nazaré, o nosso sumo sacerdote, ele entra uma vez por toda, não carregando sangue de animal, mas o seu próprio sangue é espargido ali na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E muitas das vezes não valorizamos o ato sacrificial de Jesus na cruz do Calvário. Quantos de nós negligenciamos o ato sacrificial que ele fez ali na cruz? Você já parou para pensar que talvez não era nem para você estar aqui, mas você só estar aqui foi por causa deste alguém que um dia derramou o seu sangue puro ali na cruz do Calvário e te trouxe a vida. O que estava sentenciado para mim, o que estava sentenciado para você, era uma condenação eterna, pois ainda no Éden o homem desobedece a Deus, e quando o homem desobedece a Deus, ali no Éden há uma sentença para a humanidade. O homem foi criado para ter um relacionamento com Deus e ser de uma maneira imortal, mas por causa da desobediência, hoje 3 mortes nós carregamos em nossa vida. A primeira morte é a morte espiritual. Morte espiritual é essa, aonde o homem que nasce de uma mulher, assim como todos nós nascemos, e não confessa a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não tem como este homem, não tem como esta mulher dizer que há um relacionamento, ou se tem um relacionamento com Deus, porque diante de Deus, de acordo com a sua palavra, nós estamos mortos espiritualmente e não conseguimos nos relacionar para com Ele. Ele, vendo a nossa fragilidade, entrega a sua vida como um sacrifício para que possamos, através do sacrifício, do sangue de Jesus, possamos nos relacionar novamente com Ele. É por isso que o escritor, meus irmãos, Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, ele diz: pois só existe um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, o Filho do homem, bendito seja o Cordeiro de Deus. O próprio Jesus, ele vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O resto que tem por aí é tudo beco sem saída. Se você quer um dia, ou ao mesmo dia, chegar no céu, é necessário você confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Somente Ele tem o poder e a autoridade para perdoar o meu e o teu pecado. Foi através desse sacrifício, foi através desse ato crucial que nós estamos aqui. A segunda morte que está fadada ao homem é a morte física. Essa morte que tanto nos persegue, essa morte que nos rodeia dia após dia. Nós somos entregues à morte todos os dias.
mas o Senhor tem nos guardado e tem nos preservado até aqui. A terceira morte que nos rodeia é a morte eterna. Essa morte, ela está para você como uma escolha. Porque quando eu falei que aquele que fora nascido de mulher, se não confessar a Cristo, morre uma vez com o seu corpo físico. E no dia que toda a humanidade, desde Adão até o arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, depois de todas as batalhas de Amagedon, batalha de Gog e Magog, batalha das nações, um dia Ele vai trazer você à vida novamente. Olha, e não vai ter mais como te perdoar, porque quando você estiver diante do trono é para um juízo de uma eternidade. A chance de morar no céu é agora. Talvez mentiram para você dizendo que vão rezar quando você morrer. Talvez disseram para você que você iria de passar por purgatório. Purgatório é coisa do diabo, isso não acontece, porque só existe um que perdoa pecado, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não é porque você não bebe, não é porque você não fuma, não é porque você não se prostitui, muito menos usa droga, que vai morar no céu. Para morar no céu é necessário confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Saiba que Ele é fiel para te perdoar, independente do que você fez ou deixa de fazer. Ele te perdoa porque Ele é fiel. Tenha certeza que a viagem é certa. O destino quem resolve é você. Mas saiba de uma coisa. O escritor aos Hebreus, ele continua dizendo ainda que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. O que o escritor está dizendo aqui para nós é: quando o sangue dele nos alcança, quando confessamos o nome dele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, ele perdoa os nossos pecados. E quando ele perdoa os nossos pecados, não é por acaso, é para servirmos ao Deus vivo. Ele te perdoou, ele me perdoou, ele te perdoa, é para servirmos ao Deus vivo. Não é para estarmos de braço cruzado, achando que está tudo bem, não. Enquanto nós estamos aqui a cercar esta mesa e trazer à memória o sacrifício de Jesus, pessoas lá fora, a nossa vizinhança está em meio à embriaguez e à desordem, caminhando a passos largos para o inferno, e nós estamos aqui prontos para ir para o céu. Mas é obrigação minha e obrigação sua levarmos a palavra de Deus a esses corações secos, para que o Evangelho possa ser, para que eles possam ser alcançados através do Evangelho. E se nós queremos morar no céu, porque temos uma consciência que é boa, e porque nós não compartilhamos algo que é bom para o nosso amigo que está caminhando para o inferno. Jesus falou mais vezes do inferno do que do céu. Estude os evangelhos e você vai ver a mensagem que Jesus pregava. Jesus sentenciava de uma maneira precisa e repreendia, porque ele amava aqueles que estavam próximos a ele. Jesus nos trouxe aqui para refletirmos acerca do seu sacrifício na cruz. E quando o escritor aos Hebreus chega agora, meus irmãos, no capítulo número 10,
A Bíblia diz que o sacrifício agora não deve ser mais anual. De ano em ano entrava esse sumo sacerdote sacrificando alguns animais para a purificação do povo. Depois que Jesus é pendurado no madeiro ali no Gólgota, agora o sacrifício agora é uma vez por todas. E no texto em que nós lemos, ele vai dizer: portanto, meus irmãos, tendo a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, nós só temos acesso ao Pai é por causa do sangue. Nós só temos acesso ao Pai foi por causa deste sacrifício. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós vamos ver que quando isso acontece, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. A Bíblia Sagrada diz que a terra treme, os túmulos se abrem, de tão grande poder foi este momento. É interessante, meus irmãos, pararmos para pensar acerca deste véu. Aquilo que cobria, que fazia a separação, que era como se fosse um muro ali para que o homem não pudesse ultrapassar aquele limite. A morte de Jesus, o sangue de Jesus. Quando ele diz Eloí, Eloí, lama sabachthani, quando ele diz Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele fala praticamente alguma palavra, está consumado, que no grego é tetelestai, ele está dizendo: está pago a dívida. A dívida deste homem está paga. A dívida desta mulher está paga. Eles têm um acesso até o trono da graça através do meu sangue espargido nesta cruz. Tenha certeza de uma coisa: o sangue dele tem o poder para perdoar. O sangue dele tem o poder para te levar até a presença do Pai. E ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele abriu. Não foi eu, não foi você, não fomos nós, foi ele que abriu. E agora, meus irmãos, ele está dizendo: por meio do véu. Agora o véu aqui não é mais aquele tecido de linho fino torcido. O véu que ele está dizendo aqui é a própria carne de Jesus. Foi através da carne dele, através daquele chicote chamado azorrague, que tinha pelo menos 6 tiras de couro, e nas tiras de couro na ponta tinha chumbo e osso, que quando pegava nas costas daquele homem que fora condenado, arrancava o pedaço. Jesus foi sentenciado. Aquilo que era para mim, aquilo que era para você, ele sofreu aquela quarentena para que você tivesse acesso ao Pai. E quantos de nós não valorizamos o sacrifício dele na cruz? Quantos de nós não valorizamos as chicotadas que ele teve de suportar em favor da humanidade? Alguns estudiosos vão dizer que era para ele ter sido morto ali pela quantidade de sangue que fora derramada.
era para ter no mínimo ter acometido uma hemorragia, por ele perder muito sangue. Existe um livro chamado A Morte de Jesus pela ótica de um cirurgião. Ele vai dizer que pela quantidade de chicotadas que foram açoitado no nosso mestre, dava para ver as vísceras se fosse tratando de um homem qualquer. Depois que ele leva as chicotadas, agora ele é envolto ao lençol. E quando ele chega próximo ali ao Calvário, há um malfeitor que vai puxar este lençol. Imagina a dor, o sangue preso no lençol, talhado no seu corpo. E quando é sacudido agora, aquilo que estava aberto volta o sangue novamente. E quantos de nós não valorizamos este sofrimento? Não nos rendemos a Ele de uma maneira plena e absoluta. É por isso que Paulo ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11: fazei isso em memória de mim. Quando sentarmos à mesa, quando cercarmos a mesa daqui a alguns momentos, traga à memória o sacrifício dele na cruz do Calvário. Pois a Bíblia Sagrada diz: fazei em memória de mim até que ele venha. O escritor ainda continua dizendo no Hebreus capítulo 10, ele vai dizer: não retrocedam, não seja como alguns judaizantes que agora conheceram a Jesus e agora estão voltando para trás, estão deixando de nos congregar, estão deixando de se reunir para bendizer aquele que fora morto. Tem muita gente em nosso meio que está como os judeus recém-convertidos, estão resolvendo ficar em suas casas, estão resolvendo ficar no seu lar, dando as costas para quem um dia morreu em seu favor. Ele continua dizendo: pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Ele disse que um dia vai voltar. Está escrito: eis que cedo vem, e venho sem demora. Talvez você esteja razoando aí no seu coração e dizendo: já faz tempo que eu escuto isso. Desde quando eu era criança eu ouvia isso e meus pais diziam que ele estava próximo. Deixa eu dizer uma coisa: esse tipo de conversa aí não é só nesses dias atuais. Esses dias de conversa, o apóstolo Pedro teve que repreender alguém dizendo: você não sabe que para Deus é como se fosse um dia, e um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. A qualquer momento a trombeta vai soar. E querendo você acreditar ou não, aqueles que estavam próximos a você, que tinham uma vida de comunhão para com Deus, não de aparência, de comunhão, porque Ele conhece o íntimo do coração da humanidade. Ele conhece o íntimo do meu coração e conhece o íntimo do teu coração. Não adianta estar de terno e gravata, cabelo penteado, se o meu coração é um coração longe de Deus. Não adianta vivermos de aparência, o momento é agora de estarmos em sua presença. A pergunta é: quando a trombeta soar, os teus ouvidos vão estar agravados para ouvir o ressoar da trombeta. O sangue dele está valendo a pena na tua vida. O sangue dele está valendo a pena na minha vida. É momento para pensar, porque o dia se aproxima. E quando a trombeta soar,
Os primeiros a prestar conta com o nosso mestre somos nós, os cristãos, que todos nós se encontraremos com ele nos ares. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 4 e verso 13, ele vai dizer: pois os que morreram em Cristo ressuscitarão, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados e nos encontraremos com eles nos ares. E quando eu e você estivermos diante de Jesus, vai ser agora não para um tribunal para condenação. O tribunal que os crentes vão ter é um tribunal para galardoar, é um tribunal de galardão, aonde todos aqueles que prestaram um bom serviço ao Cristo Jesus serão galardoados. E Paulo vai dizer pelo menos 6 elementos na qual estamos edificando este edifício: prata, ouro e pedras preciosas. Outros elementos que os crentes, nós costumamos a construir é madeira, feno e pá. Todos esses 6 elementos, tudo que eu fiz, tudo que eu faço vai ser posto diante de Jesus, e tudo isso vai ser posto à prova. Aquilo que eu fiz em madeira, feno e palha serão queimados, porque serão provados como quem de fogo. Se nós tivermos feito obras como ouro, prata e pedras preciosas, tenho certeza que serão galardoadas. Mas é interessante, meus irmãos, que depois de tudo isso, ainda a nação de Israel vai estar por aqui e vão se sentir encurralados quando o anticristo se manifestar. E quando ele se manifestar para dizimar a nação de Israel, eles vão clamar. E quando ele clamar, a igreja do Senhor vem juntamente com ele na segunda vinda, e nós iremos de implantar juntamente com ele o seu reino milenar. E querendo você acreditar ou não, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, depois de purificar a nação de Israel, depois de haver um batismo de súplicas e lamentações ali, como está escrito em Zacarias, agora ele vai reinar por 1000 anos. Satanás vai ser aprisionado, e nós iremos de reinar com o Senhor por 1000 anos. E depois de 1000 anos, Satanás será solto novamente. Ele vai de enganar as nações. E depois que ele enganar as nações, e todos aqueles que ainda não se renderam a Cristo vão se rebelar contra ele novamente. E é aí aonde ele vai acabar com tudo. E nós iremos agora juntamente com o nosso Senhor para o trono branco. E lá no trono branco, a igreja, aqueles salvos em Cristo Jesus, vão estar à sua direita. E todos aqueles desde Adão até o arrebatamento da igreja, todos aqueles que não confessaram a Jesus, que não têm o nome escrito no livro da vida, agora vão ser sentenciados à segunda morte, a saber, a morte eterna. Saiba de uma coisa: o céu é real e o inferno também. A pergunta é: e ele nos dá, que o sangue dele nos perdoa? Só depende de você, ele ir para o céu ou a segunda escolha. É agora, o momento é agora. Não deixe para fazer para depois aquilo que se pode fazer agora. Glória seja dada em nome de Jesus. Fica de pé nessa noite para nós engrandecer ao Cordeiro de Deus. Glória a Jesus.